ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia, começa agora mais uma edição do programa ABC Marketing Saúde aqui pela Vesa TV. Como você sabe, toda semana a gente tem um bate-papo marcado com você para falar sobre assuntos da área de marketing, comunicação, inovação, digital, empreendedorismo para a área da saúde e sempre com convidados especiais. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, porque provavelmente você deve saber que a área digital é importante para a sua empresa e para qualquer organização da saúde. Mas você já viu falar em growth, ABM, inbound, enfim, essa sopa de letrinhas? A gente vai falar sobre isso e você vai aprender muito sobre estes termos no programa de hoje. Então vamos rodar a vinheta da entrevista da semana. Growth Hacking, Account-Based Marketing, Inbound Marketing. Sopa de letrinhas, né? Como todos esses termos podem alavancar resultados nos negócios em saúde. Para falar sobre este tema, tenho a honra de receber aqui Rosângela Matos, que é CEO da agência Engrena Web. Tudo bom, Rô? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Vamos começar, antes de falar dessa sopa de letrinhas, vamos falar um pouquinho da Engrena Web. Conta um pouquinho pra gente da agência. Claro, vamos lá. Bom, a Engrena Web, ela vem com a proposta de boutique, que é um marketing voltado para a área de saúde em específico, né? A gente começou voltado para a área de tecnologia, empresas de software, né? Então, hoje a gente trabalha com um time enxuto, justamente com essa proposta de boutique e em projetos que, de fato, não façam sentido de ambos os lados, né? Então, eu costumo falar, tem que ser uma estrada de mão dupla. Então, a Engrena Web nasceu em 2013, já está há 11 anos no mercado. E a gente tem feito um trabalho aí tentando ser fator de soma na vida dos gestores de marketing, né? Essa é a nossa missão. Bom, vamos falar aqui do tema, porque é uma sopa de letrinhas, muita gente conhece, mas muita gente também não conhece a fundo. Eu vou começar a te perguntar algumas coisinhas para a gente poder alinhar. Claro. O que é o growth e como que ele pode ser aplicado na área da saúde para impulsionar os resultados positivos nos negócios? Perfeito. Bom, traduzindo, né, eu acho que vale a pena a gente falar sobre o que é o growth hacking, né, ou growth marketing, que normalmente a gente fala que são atalhos de crescimento. Então, você tem hoje essas estratégias voltadas para impulsionar de uma maneira mais acelerada as empresas, as corporações, e pode ser B2B, né, e B2C, anyway. O importante é que você tenha, de fato, uma estratégia muito bem definida e com velocidade. É essa a proposta. A gente fala dessas alavancas de crescimento, e para isso precisa estudar o cliente a fundo, né? Exato. Existe essa necessidade de você aprofundar essa questão do conhecimento mesmo no produto, no serviço, enfim. As empresas, elas precisam entender que o growth, ele exige uma equipe muito bem alinhada com o time de vendas, porque é exatamente isso, tem um processo de velocidade, de experimentos. E a ideia, ela é muito implementada, ela vem das startups, né? E também a ideia é que empresas de tecnologia apliquem cada vez mais esse tipo de estratégia, voltado para monitoramento de dados, que é o grande trunfo aí das empresas. A gente fala que hoje, né, os dados são a mina de ouro, sim, né? Exatamente. Quando a gente ainda fala de growth, para quem tá ouvindo a gente, isso serve para todo tipo de organização e de todo tamanho, né? Exato. Não simplesmente para as grandes corporações de saúde, né? Sim, sim. O importante é você conhecer a fundo quem é a sua persona e aí sim você definir ali uma estratégia. Eu falo que são as métricas, né? Os indicadores chaves para você monitorar e que podem mostrar qual é o impacto disso nos seus objetivos de negócio. Então, essa é a ideia do growth.
times operacionais, né, com uma certa velocidade de operação para você conseguir fazer ajustes de otimização, né? E aí você tem uma série de iniciativas dentro desse modelo de growth para a área da saúde. Então, você pode trabalhar um marketing de conteúdo, mas um conteúdo que eu falo de alto valor percebido, porque no cenário de saúde a gente vai estar falando com diretores, né, no B2B no caso, pode ser de grande diretoria. Então, assim, a ideia é que o conteúdo seja muito bem segmentado. E isso tudo é com foco de alavancar negócio, né? A gente está falando aqui de aumento de vendas e de performance, né? É uma comunicação assertiva, onde você consiga gerar, de fato, valor, né, para o teu tomador de decisão ou um influenciador do tomador de decisão. Muito legal. Bom, então agora você já aprendeu uma das sopas das letrinhas, sim, a gente já falou. Agora vamos falar do ABM, o Account Based Marketing. O que é isso para a gente explicar para o pessoal e como que essa abordagem pode ser benéfica para impulsionar os negócios na saúde? Bom, vamos explicar aí, né, o ABM, é Account Based Marketing, que nada mais é marketing focado em contas. A partir do momento que você tem aí várias estratégias no mercado, né, você pode se comunicar com um público-alvo mais amplo, como você pode se comunicar de uma maneira extremamente personalizada. E aí você vai falar com conta-alvo. É diferente de você fazer uma comunicação em massa, é conta-alvo. A partir do momento que você escolhe quais são as contas, ou seja, as instituições escolhem para quem elas vão se comunicar, aí você pode aplicar essa estratégia. Eu costumo falar que o ABM, ele é um tipo de estratégia que atende empresas que tem um ticket médio de produto alto, né, e que tem um ciclo de venda mais longo. Então, quando você se depara com um cenário A gente está falando aqui de umas vendas, daquelas vendas mais consultivas. Consultivas, exatamente. Então, você vai fazer o quê? Você precisa compreender que o fato de você estar vendendo um produto de alto valor, né, de um custo alto, você precisa ser mais assertivo. E essa estratégia, ela vai diretamente ao encontro desse tipo de demanda das empresas, né? Quando a gente fala do ABM, quais são os benefícios para adotar uma estratégia como essa na área da saúde? Porque você falou, é um ticket alto, um ciclo de vida de venda um pouco mais longo, né? De 3, 6 a 1 ano, normalmente. Até por conta do próprio valor, né? Sim. Então, quais os benefícios? A gente poderia dizer que trabalhar com essa estratégia, ele traz mais resultado, por um acaso, quem está aqui ouvindo a gente, sim, o seu produto tem um ticket alto e uma longa ciclo de vida longo, o ABM é o mais indicado? Traria mais retorno? Eu diria que sim, porque você consegue focar, você escolhe as contas, né? Eu quero vender, por exemplo, vamos falar para uma indústria X, não vou falar nome, mas eu quero vender para uma indústria X, e a gente sabe que a gente tem toda essa complexidade, não temos tempo para tentar falar em massa, porque existe o funil. Até para o recurso ser mais assertivo, né? Mais assertivo, exatamente. Então, você consegue mensurar melhor o ROI dessa ação, e aí tem várias iniciativas, mas, de novo, o ABM requer um time de marketing e vendas muito bem alinhado. Uma vez que você não tem isso, fica muito difícil de você conseguir implementar uma estratégia dessa. Eu falo isso por experiência. Então, assim, primeiro teria que preparar o time para depois adotar essa estratégia, né? Exatamente. O que é necessário para preparar esse time? Assim, quando a gente fala assim, tanto do time de marketing quanto do time de vendas, até para você não sair já tentando implementar sem estar com isso pronto, né? Sim. Olhando para o time necessário, né, para conseguir implementar uma estratégia dessa, a gente fala que a gente precisa ter um porta-voz. Então, um diretor que tem uma boa, que possa se comunicar, está se comunicando constantemente, né? Além disso, o time de marketing precisa estar muito bem, a gente fala que precisa de criatividade, né? Então, a criatividade é o passo fundamental, é um critério fundamental para esse tipo de estratégia. Eu vou dar um exemplo. A gente a gente sugeriu, né, dentro de um planejamento, que é uma play, a gente chama de plays de ABM. A gente sugeriu ali que o cliente oferecesse
para os diretores de X instituições, escolhesse ali quais são essas pessoas chaves, e ali a gente levava esses caras para um jantar, onde se tinha ali um chefe de cozinha, X, fazendo um jantar, e ali dentro dessa dinâmica a gente conseguia fazer, apresentar produtos e soluções, estreitar relacionamento, humanizar o relacionamento. Criar talvez experiências, ações Exato, diferenciadas para ter uma exato. proximidade. Então, assim, o ROI, a taxa de conversão dentro desse tipo de ação, ela costuma ser muito maior do que você falar em massa. Eu até estava falando uma vez com um amigo, o Alberto. Alberto. Você conhece, né? Vou mandar um abraço para ele. Um abraço, Alberto. Ele comentando num evento que a gente fez, que um cliente da área da saúde procurou ele, falou, olha, eu tenho esse produto. Aí o Alberto, como conhece muito a área da saúde, falou, olha, no Brasil somente 18 empresas podem comprar de você. Então não adianta a gente fazer comunicação em massa, Sim, vamos fazer sim. ações diferentes. Sim, É isso, né? É essa exatamente. inteligência. Inclusive, a gente rodou um projeto de ABM com o Alberto Leite. Então, mas é essa inteligência que é necessária. E é né? muito minucioso. Eu só vou te dar um exemplo. A gente, na parte de comunicação de e-mail, a gente pega ali, a gente faz uma copy muito bem estruturada e a gente coloca ali o cara escrevendo a plaquinha do nome das pessoas-alvo. Então, quando o cara vai acessar o e-mail, ele já vê ali a pessoa falando, oi, Bonete. Você, opa, oi, Bonete, um vídeo para mim com o meu nome? Entende? Então, esse tipo de proximidade é o que se propõe o ABM. Muito legal. Bom, vamos para mais uma parte da sopa de letrinhas. A gente vai aqui no primeiro bloco alinhar com vocês para vocês entenderem o que é. E depois no segundo bloco a gente continua o nosso papo. Sim. O que é o inbound marketing? A gente fala muito aqui, mas vamos repetir até porque assim, na área da saúde ele é muito importante, né? Sim, sim. Eu costumo falar que instituições, clínicas, empresas que queiram se posicionar, trazer uma consciência de marca e estabelecer um relacionamento de credibilidade, de longa data, o inbound marketing é a estratégia mais assertiva, né? Inbound marketing, só traduzindo, é marketing de atração. É uma forma de você educar o mercado e posicionar a tua marca como autoridade nesse segmento em que você atua. Então, essa é a proposta do inbound marketing, é gerar valor por meio de uma jornada. Então, a gente vai passar ali por diversas etapas da decisão da sua persona, e você ali vai estar sendo porta-voz, né, das soluções que essa pessoa busca e que o teu produto atende. E isso trabalhando muito por meio do conteúdo, né, Rô? Sim, conteúdo relevante, sempre. E aí, dentro do inbound marketing, é importante falar que a gente trabalha com quase todos os canais digitais. Então, você tem ali uma atuação que eu falo que o conteúdo é o pilar, um conteúdo de alta qualidade é o pilar. E aí você pode atuar também nas redes sociais de uma maneira estratégica e muito importante, observar as taxas, né, de engajamento é fundamental, porque se você não mede, você não sabe se sua comunicação está sendo adequada. Então, você tem webinars, você tem páginas de conversões, que são as landing pages, né? Então, tem vários pontos de conversão, onde através da tecnologia você consegue monitorar o comportamento da jornada de compra da sua audiência, cliente, né? Exato. Até porque pode ser que de uma empresa para outra, dependendo do tipo de produto, vão ter canais que funcionam mais para um e canais que funcionam mais para outro, né? Exatamente. Aí, obviamente, que antes é feito um planejamento de acordo com seus objetivos de negócio, metas, enfim. E aí, sim, você traça a rota para a execução. E tudo tem que ser perfeitamente monitorado por quem? Pelo growth. Pelo processo de growth marketing. Até porque quando a gente fala disso, só para a gente complementar aqui no final desse bloco, porque tudo que você está fazendo disso de atração vai acabar caindo na área de vendas, né? Que é onde vai conseguir a tal taxa de conversão, que é o que o cliente tanto espera, que é o de fato resultado em vendas. Eu vou deixar aqui uma pergunta para a Rô, mas ela vai responder no segundo bloco, da principal diferença do que nós chamamos assim do marketing tradicional para o inbound marketing. Então a gente vai para o intervalo e na volta a Rô responde essa pergunta. A gente volta já.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde, falando aqui sobre digital, growth, ABM, inbound, vários assuntos, com a Rosângela Matos, que é CEO da Engrena Web. Rô, a gente acabou o primeiro bloco perguntando a diferença do chamado, vamos dizer assim, marketing tradicional para o inbound marketing. Quais são as principais diferenças? Olha, eu diria que a principal diferença é que o inbound ele vai focar, ele vai direcionar toda a sua estratégia para uma comunicação voltada para o cliente. E o marketing tradicional, muito mais voltada para produto. Então, eu falo que o inbound ele é uma comunicação não intrusiva, enquanto o marketing tradicional é algo mais de interrupção. Mais invasivo, né? Exato, olha, esse aqui é meu produto, legal. A diferença do inbound é que ele vai gerar valor, né? Ele primeiro vai se relacionar, ele primeiro vai educar esse potencial cliente, e aí sim você estabelece uma relação de valor, e aí deixa que o próprio usuário faz a levantada de mão para você, né? Então, essa eu diria que é a grande diferença. Quando a gente fala disso, a gente está falando, né, você falou de criar autoridade e de criar valor. E até quando você colocou, né, por meio do conteúdo, porque pessoal, até assim, para quem de repente não é tanto da área da saúde, porque também existem algumas limitações do setor da saúde que não permitem, não é permitido você fazer qualquer tipo de propaganda ou qualquer tipo de campanha, né, Rô? Sim, você tem que se atentar muito porque é um setor bem sensível, né? Tem que estar sempre alinhando a estratégia de marketing dentro dos órgãos que regularizam, né, o setor de saúde. Então, assim, estar atualizado constantemente sobre essas regras, as políticas, é fundamental. Quando a gente fala dessa geração de conteúdo relevante, isso serve tanto para growth, ABM e inbound? O conteúdo, essa estratégia de conteúdo, ele serve para essas 3 letrinhas aí? Ele é o combustível, né? Eu falo que é o combustível. Sem conteúdo, você não tem uma estratégia de marketing eficaz, né? Você pode até falar, mas é necessário uma estruturação para atender as jornadas de compra, né? Então, você percebe que aí eu falei um pouco de uma estratégia que é o inbound, que serve tanto para o B2B como para o B2C, né? Que pode ser usado em e-commerce, enfim, em vários segmentos. Na área de saúde, muito mais ainda, porque você consegue educar o mercado, você consegue trazer a consciência de marca e do seu produto, mas o growth é sempre uma maneira de você medir o que você procura. Então, você está querendo o quê? Você quer medir o quê? O LTV? Você que é o lifetime value, né, que fala quanto tempo este cliente fica na sua empresa, quanto que ele vai gerar de valor, né? Então você quer medir o quê? O CAC, o custo por aquisição de lead, que é o quê? Que é o quanto custou, o quanto você investiu e o quanto isso gerou de resultado. Qual que é o custo para você fazer uma aquisição de um cliente novo? Isso tudo são métricas que são acompanhadas dentro da estratégia de growth, né? E aí sim você consegue saber para onde você está indo, porque o que a gente vê de dificuldade hoje, a gente que trabalha eu principalmente trabalhei em vários segmentos antes de vir para a saúde, então tenho experiência com vários segmentos. E eu percebo essa dificuldade das empresas. Elas investem, mas elas não pegam os dados, se apoderam e tomam decisões baseadas nesses dados. Então isso é fundamental dentro de uma estratégia de growth. E o ABM que vai fazer aquele trabalho hiperpersonalizado. Quando a gente fala disso, até é importante falar, porque muitas vezes as empresas têm os dados, né? Mas não sabem muitas vezes como lidar com eles, como usá-los, né? E até muitas vezes de fazer um estudo mais completo do cliente, até porque a gente vou falar uma coisa aqui meio estranha, mas até você abrir mão do cliente que não é o ideal para você. Exato. Né? Que é aquilo que eu falei logo no início, a estrada de mão dupla. Da mesma forma que o cliente nos escolhe, né, dentro do perfil de empresa para atender suas necessidades, a gente também tem o perfil de cliente ideal, né? Eu falo que a gente precisa minimamente ter um cliente que tenha um pouco de entendimento de maturidade digital, que tenha um pouco de tráfego, que consiga ter alguém na linha de frente no marketing, porque muitas empresas têm gente que está na linha de frente do marketing, mas não nessa linha de digital. Está no marketing tradicional ainda.
sabe? Então a gente tem todo um papel de evangelização, de ter que educar e tal. E aí isso para nós não faz sentido. Então assim, o mercado, ele tá realmente carente, sabe? Você acha isso? O mercado acho. tá ainda engatinhando? Aqui no Brasil, se você for ver, tipo, esse tipo de estratégia ABM. A ABM lá fora, nos Estados Unidos, é a prática mais usada. E assim, e as pessoas estão na linha de frente, dominam isso de ponta a ponta. Então eu vejo essa necessidade de educação, sabe, digital, sobre as estratégias. E a gente tem um grande desafio enquanto fornecedores que se propõem a trazer esse tipo de solução. É bem desafiador. Quando a gente fala disso, só voltando ainda na questão do cliente, quando a gente fala do IPC, o seu cliente ideal, as empresas estão preparadas para isso? Elas conseguem já enxergar isso? Ou precisa da consultoria lá de growth para tentar traçar ou entender qual é o perfil do cliente ideal? Eles normalmente elaboram um material de marketing que eles chamam de... Como é que é o nome? É um material interno, onde eles fazem todo o mapeamento, só que eles não sabem o que fazer com esses dados. Tá, como que eu começo a desenhar uma estratégia de marketing para conseguir angariar os meus objetivos? E aí sim, precisa da consultoria, porque a gente vai lá, a gente vai definir personas, a gente vai estudar a fundo quais são os problemas existentes do mercado e que a sua instituição ou o seu produto se propõe a solucionar. Isso tem que estar claro para todos os envolvidos do processo de um projeto de marketing, de ponta a ponta. Quando tem alguém fora desse contexto, a coisa não anda. Hoje, quais são os principais desafios, a gente poderia colocar assim, que as empresas enfrentam ao implementar abordagens como essa que a gente está falando? Porque, obviamente, todo mundo está no digital, sim, acaba utilizando ali o tráfego pago, remarketing, a programática, trabalhar com SEO, sim, obviamente porque as agências estão aí para te oferecer esse tipo de serviço, mas aqui a gente está falando de algumas estratégias que demandam, sim, alguns estudos, planejamento, enfim. Sim. Quais são os principais desafios para implementar ações como essa? Bom, o primeiro deles é você ter, que eu estava falando agora, né? É ter pessoas na linha de frente que compreendem esses processos, né? Esse tipo de estratégia. Então, esse é o grande desafio, ter profissionais na linha de frente. Você fala no cliente isso. Porque é um trabalho a 4 mãos. Eu daqui, você daí. Então, ter pessoas na linha de frente que vão conseguir falar a mesma língua, que vão seguir a mesma linha de raciocínio, né? Criatividade, a pessoa de marketing já tem por si só. Né, mas como trocar isso com a gente, documentar e deixar todo mundo com essa consciência de para onde estamos indo? Eu vou remar aqui. Todo mundo tem que remar junto, sabe? É nessa linha. Esse é o grande desafio. E investimento. Investimento seria o segundo, porque quando não se entende o valor que esse serviço... Tudo fica caro, né? Tudo fica caro, né? Então, a gente faz uma venda consultiva. A gente tem que pedir a permissão, né, no caso da área de saúde dos diretores, para colocar seus desafios mesmo, né? No caso da gente fazendo B2B, esse tipo de estratégia para B2B, a gente precisa entender quais são os desafios e se propor em sanar. Porque senão, não tem por que eu parar para ouvir você se você não vai falar aquilo que é a minha dor. Faz sentido? Não, e tem uma coisa que eu sempre falo, para quem não, quando a gente fala, né, assim, da empresa ter a verba de marketing definida e dentro dessa verba ter para onde vai, se você não tem isso pré-determinado, qualquer coisa que vão te oferecer, você vai te achar caro, porque você não está previsto, você não está planejado. Exato, isso, exato. Né, Ru? E tem muitos gestores desgastados, porque, vamos fazer, vamos, mas o fato de não diagnosticar isso previamente, que eu estou te falando, que é o critério para se trabalhar. Eu não trabalho com uma instituição, uma empresa que não tem alguém na linha de frente que vai compreender, que vai dialogar. Ter essa troca, né? Exato, de igual para igual, porque senão a coisa não anda. Então, eu diria que o investimento, a capacitação mesmo, o conhecimento mais avançado. Mas você sente que as empresas estão abertas a se capacitar? Elas estão buscando entender sobre isso? Tá ficando mais claro. Eu vejo de uma forma positiva, até porque a gente está falando muito em transformação digital, né? Transformação digital, os dados é a mina e tal. Então, acho que assim, eles estão começando a ter essa elucidação e isso é uma porta de entrada, com certeza. E a gente está aqui nessa linha de frente exatamente para estar apoiando, né?
Quando a gente fala disso, até vou te perguntar também isso como uma dica. Sim. Também depende muito da consciência do board da empresa. Cultura. Né? A cultura. Então, assim, até ia te perguntar, por onde começar? Então, imagina que tem, de repente, um empresário aqui, que é gestor de uma clínica ou de uma rede de clínicas, ou de um hospital, e ele fala, bom, então agora eu quero começar a trabalhar com tudo isso. Certo. Obviamente vai ter que passar ali por um planejamento, uma imersão, mas por onde começar? É a cultura? É entender que eu preciso de fato fazer isso? De fato, eu falo que as empresas que são tradicionais, elas precisam começar a pensar como as startups. Por quê? Porque exige muito, vai de encontro ao que eu acabei de falar, o growth, né? Então, essa cultura, ela precisa existir dentro das empresas, é algo que está sendo inserido aos poucos, mas já se começa a implementar novas tecnologias, já se começa a fazer ali uma ferramenta que vai compilar, né, os dados, já começa a se fazer leitura dos dados, tomar consciência dos dados relacionados ao objetivo de negócio, né? Então, isso já está começando a acontecer. Eu acho que a gente vai ter um tempinho ainda de maturidade, uma curva de maturidade que tem que se atravessar, mas eu acho que a gente chega lá e a gente está indo bem, sim. Mas eu espero que haja bastante conscientização, mais ainda. Eu digo assim, mas por parte da empresa, o primeiro ponto é detectar que precisa, está aberto, né? Sim, talvez para isso. Estar aberto a ouvir. Até porque às vezes você vai ouvir uma coisa que você não vai gostar, né? Exatamente. Porque quando no processo de growth, às vezes você passa por isso, né? Porque você quebra paradigmas, né? Mas a gente tem um ritmo, né? A gente tem um ritmo A, B, C. Não dá para a gente ir na marcha lenta. O marketing digital é experimento, teste, análise. Experimento, teste, análise de dados. Tomada de decisão voltada para o objetivo de negócio. Até porque quando a gente fala disso, né, pessoal, assim, é importante, às vezes, você encarar o problema de frente, né? Sim. E vai encontrar ali, de repente, aquele cliente seu não é o cliente ideal. Agora é o momento para né? isso. E é o momento para você, para fazer isso. E não tem nenhum, eu sempre falo isso, né? Às vezes, mas 20 anos eu vendia assim. Tá, mas o mundo mudou e agora você talvez vai ter que mudar o formato de vender ou de se comunicar, né? Sim, com certeza. Não tenha dúvida. E assim, a gente vê bastante empresários receptivos, tal. Tem realmente essa dificuldade dessa saladinha aí de palavras, né? Mas a gente vai aos poucos, a gente vai introduzindo, a gente vai falando em outras linguagens, porque tem muito essas CTR, não sei o quê. Conversão. Essas pessoas têm dificuldade de entender o que é uma conversão, né? Que nada mais é que é o quê? É transformar um visitante em um lead. Isso é uma conversão. Um lead não necessariamente é um contato qualificado ou não. Ele é um lead, ponto. Ele interagiu com algum material seu. E essa é a grande dificuldade que eu encontro. Até também entender qual é o tipo de conversão que essa pessoa, que essa empresa quer. Que não necessariamente como num produto B2C, que a conversão necessariamente é a compra pelo e-commerce. Às vezes pode ser a conversão de um contato, né? Exatamente. Então, assim, você tem ali... Quando você se posiciona com esse tipo de estratégia, você consegue trazer um visitante mais qualificado. Aí tem várias iniciativas dentro do marketing digital, né? Que é o SEO, que é o marketing de conteúdo, que é a mídia paga, né? Que tem o que a gente chama de parcerias estratégicas, onde você troca links e transfere a autoridade de um domínio para o seu. Isso é positivo para o Google. Então, tem várias iniciativas. Quando você faz um tipo de estratégia dessa, é importante você entender como que isso se aplica ao seu modelo de negócio. Aonde está esse potencial cliente? Como que ele interage na internet? Quais são os horários? Quanto tempo ele está ficando no seu site para saber se seu conteúdo ou se a sua página tem usabilidade bacana, que faz o usuário se achar fácil. Então, são várias frentes. Eu não quero deixar complexo. Desculpa. Não, mas eu acho que o que você está colocando é importante. Porque... E de fato, são várias frentes e você tem que atuar em todas. Não adianta querer só uma só, né? Exatamente. Então, por isso que você precisa realmente de pessoas estudando essas linhas de frente para entender como atuar de maneira estratégica. Por quê? Porque a gente sabe que hoje as pessoas preferem, sim, fazer as coisas... O celular é a praticidade, né? As pessoas preferem resolver uma situação aqui mais rápida, acessar um conteúdo aqui. Então, como estar presente para quem compra o teu produto e serviço? Esse é o desafio.
Bom, muito legal, a gente vai para mais um intervalo. Na volta, como você sabe, no último bloco a gente traz as notícias do mercado, o quadro Comunicação e Saúde e continuamos o papo aqui com a Rosângela falando sobre digital, em especial Growth, ABM e Inbound. E a gente volta já. Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde pela Veza TV. Como você sabe, sempre aqui no último bloco a gente traz algumas notícias importantes do mercado. Então vamos para o giro de notícias? Preservativos Skin em ação na TV. Marca elegeu o programa De Noite do Danilo Gentili para uma campanha integrada. Muito legal aí se ver, né? O Danilo também é um cara muito legal e você vê as ações aí das empresas também da área da saúde. Vamos para o próximo, esse importante. Dorflex lança a campanha Deixa Comigo, inspirada em histórias reais de progresso e sagacidade brasileira. A marca explora a regionalidade e atributos de criatividade inerente ao brasileiro que se reinventa no dia a dia, como Robson, que criou a própria barbearia móvel durante a pandemia, e as histórias serão contadas em parceria inédita com o Podpah. Vamos dar uma olhadinha no filme? E aí, meu véi? Corta em casa? Deixa comigo. E se doer, deixa com Dorflex, o número 1 no combate das dores. Fala, meu velho. Dorflex, vai em frente e deixa a dor com a gente. Estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação e com uma editoria especial em marketing na saúde. E se também você tem uma pauta, você pode enviar para a gente, pauta@vezatv.com.br. A sua pauta pode aparecer lá no portal da ABCcom, como também aqui no programa ABC Marketing em Saúde. Aproveitando este momento, você já segue o Instagram da Veza TV? Segue lá, Veza TV BR. Você pode mandar um direct, sugestões de pauta, o que você está achando na nossa programação. E se você perdeu este programa ou você quer ver de novo, acesse lá no YouTube da Veza TV. Veza TV Oficial, Veza com Z. Você segue lá o nosso canal, também se inscreve lá no canal para ficar atento aí às reprises dos programas. Bom, Rô, quando a gente fala de métricas e indicadores,
O que você recomendaria para avaliar o sucesso dessas estratégias de growth, ABM ou inbound, principalmente falando de negócios da saúde? Quais seriam os principais indicadores aí? Vamos lá. Eu começaria sempre pelo CAC, como eu falei, o custo de aquisição do cliente, para te mensurar o ROI. Eu diria também que a taxa de engajamento é importante dos seus canais sociais. É fundamental que você acompanhe isso, porque a sua comunicação ela só vai indicar para você se é assertiva uma vez que as pessoas comentam, as pessoas curtem. Então, esse é um indicador interessante. Além disso, o tempo de vida desse cliente, que eu falei também lá no começo, o LTV. Vamos falar de CTR. CTR é uma métrica bem relevante. O que é o CTR? O CTR é a taxa de interação, exatamente isso que eu falei. Então, você encaminhou um e-mail marketing para sua base. Nessa base, você tem como saber se sua base está realmente interagindo com seus conteúdos. Então, você tem ali um indicador que é o número de cliques e o número de abertura dos e-mails e de clique. A gente fala aqui uma média de 15% de abertura legal, sua base está engajada. 2% de clique também já é uma média bacana. Isso também se dá nos anúncios pagos, tá? Então, anúncio pago, normalmente, quando você faz um investimento maior ali, você tem que acompanhar aí a sua taxa de interação e se está bem segmentado, né? Muito legal. Bom, você sabe também que no nosso bloco, terceiro bloco, a gente sempre tem o quadro Comunicação na Saúde, produzido pelo pessoal da Ebert Comunicação. Vamos ver o que eles trazem pra gente nesta semana? Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Ebert, diretora executiva da Ebert Comunicação, embaixadora de marketing e saúde do ABCcom. E hoje quero falar com vocês sobre metas. Embora pareça algo muito básico, metas, elas são a base de tudo, né? Eu sei que você deve estar pensando, eu tenho metas, mas será que tem mesmo? Tem metas que realmente conversem com o seu negócio? Então, uma frase que me falaram, inclusive num curso recente, que é o Empretec, e era sobre metas, elas são um veículo e a persistência é o combustível. Trazendo aqui para o nosso contexto da área de saúde, as metas, elas seriam a experiência do paciente, que é o que a gente quer atingir, né? É o melhor. E, no caso, o combustível seria a motivação. Por que fazemos o que fazemos, né? E para quê? Então, dentro da área, trazendo aqui para o marketing e saúde, as metas, elas são a base para o nosso trabalho, inclusive, elas que mostram a relevância que tem o nosso setor dentro do negócio. Né? Então, eu quero contar para vocês aqui um pouquinho, alguns benefícios disso e por que vale a pena a gente trabalhar com metas alinhadas, tá? Vamos lá? Então, primeiro, estabeleça metas claras e objetivas, tá? O time inteiro tem que entender por que essas metas foram criadas e para quê. A partir desse momento, capacite seu time, né? Mostre o que ele pode fazer para atingi-las. Tá? E elas também é importante, elas têm que estar derivadas dentro do plano de negócio da empresa, desdobrada dentro do planejamento de marketing de vocês, ok? Aí, segundo, as metas, elas também engajam pessoas. Por quê? A partir do momento que todos sabem para onde vão e por que vão, eles vão trabalhar em prol disso. O comprometimento também aumenta aí nesse aspecto, né? E uma outra coisa muito importante é que as metas também, a partir do momento que elas são mensuráveis, elas também fazem com que a instituição entenda o papel da sua área. E ainda dentro disso, gente, é muito importante falar para vocês que as metas, elas precisam ser atingíveis, né? Nada pior do que uma meta impossível, o time inteiro perseguindo algo que sabe que não vai acontecer. Então, as metas, elas têm que ser desafiadoras, sim, elas não podem ser facinhas, mas elas precisam ser atingíveis, né? Para que o time continue motivado, né? Para persegui-las. E nós que trabalhamos aqui com marketing digital e com uma série de estratégias de dados, a gente tem que criar metas que tragam sentido para esses dados e mostrem quanto esses dados podem contribuir com o negócio, né? Então, retomando aqui, resumindo, as metas precisam ser claras, objetivas, atingíveis, mensuráveis e, principalmente, você deve trabalhar com feedback com o seu time diante dessas metas, rever as ações e trabalhar em prol de uma instituição cada vez melhor, uma área cada vez melhor, para que tudo faça mais sentido e traga mais resultados para a instituição que você está, né? Então, essa foi a pílula de hoje, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.
Obrigado, Ale, por mais uma pílula aí, o pessoal da Ebert, toda semana com a gente, trazendo um conteúdo importante e relevante para você. Bom, Rô, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer demais ter você aqui. Bate-papo super gostoso. Tem muita coisa para falar sobre isso. Daria para ficar conversando horas. Que você possa voltar mais vezes. Aí, né? E conte sempre com a gente, viu? Agradeço imensamente pelo convite. Muito legal. Bom, e você continua acompanhando a programação da VESA TV, uma programação que é desenhada para você empresário, empreendedor, profissional de marketing, comunicação, RH, enfim, você que trabalha aí no mundo empresarial. Mande sua sugestão de pauta pra gente, o que você quer ver aqui no nosso programa. Que você tenha um excelente restante de semana, com bons negócios. Na semana que vem a gente está de volta trazendo outro assunto importante da área de marketing em saúde. Até lá!